Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira videoaula de uma playlist que vai tratar sobre limite de função. É um assunto do ensino superior, logo no início de qualquer curso de engenharia ou de alguma área de exatas, você começa a ver as ideias de cálculo e limite é o primeiro conceito. Essa playlist vai resolver uma série de exercícios envolvendo limite, exercícios das mais variadas formas, tá bom? Então acompanha o nosso primeiro exercício. Veja só. Eu tenho aqui o limite de quando x tende a 2 de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x menos 2. Como é que a gente faz para calcular o limite dessa função? Quando a gente tem uma função contínua em todos os seus pontos, normalmente uma função racional como essa daqui, a ideia é você substituir o x pelo valor ao qual ele tende e ver o que acontece. Nesse exemplo aqui, se a gente substituir o x por 2, observe que embaixo vai dar zero, o que já nos informa que a gente não pode fazer uma substituição direta, como se vê em casos mais simples. A parte de baixo dando zero, a gente vai ter que vai ter que ver o que acontece com a parte de cima. Na parte de cima, observe que se eu trocar o x por 2, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, mais 2, aí que dá 6, e 6 menos 6 dá 0. Então, se eu troco o x por 2, em cima dá 0 e embaixo dá 0. Toda vida que isso acontecer, você consegue aplicar um método de fatoração. Ou seja, quer dizer o quê? Que é possível manipular a expressão de cima, ou a de baixo, que não é o caso, de tal forma que você faça algum cancelamento de tal maneira que ele permita fazer a substituição. Porque nesse exemplo, eu não posso fazer a substituição, que fique bem claro, porque embaixo está dando zero. E quando embaixo dá zero, quando no denominador o x anula o denominador, a gente tem que fazer algum método de tal maneira que isso seja, como é que eu posso dizer, alterado. E como é que a gente faz isso nesse exemplo? Veja só, na parte de cima, no numerador, eu tenho um polinômio do segundo grau. Todo polinômio do segundo grau, ele pode ser fatorado da seguinte forma. Se eu tenho um polinômio ax ao quadrado mais bx mais 6, sendo a, b e c números reais, ele pode ser escrito como sendo a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas, onde o x' e o x duas linhas são as raízes desse polinômio. As raízes de um polinômio são os valores de x para o qual o polinômio se anula. Observe que quando eu troco o x por 2, o polinômio aqui da parte de cima ele se anula. Então, portanto, 2 já é uma de suas raízes. Se anular, quer dizer que o resultado vai ser zero. Então, eu aplicando essa propriedade aqui, como observe que esse polinômio ele tem esse formato, ó, eu tenho um número multiplicando x ao quadrado. Nesse caso, o número que multiplica o x ao quadrado aqui é 1, tá certo? Não aparece. Um número multiplicando x, ó, um número multiplicando o x aqui, como não aparece, é 1, e mais o c. O c nesse exemplo aqui é menos 6. Todo polinômio nesse formato, eu consigo deixar no que a gente chama de forma fatorada do polinômio, tá bom? E aí, para deixar na forma fatorada, o que a gente vai fazer? Descobrir essas raízes, mas eu já adianto, uma a gente já sabe, né? Porque a raiz é o valor para o qual se anula o polinômio, é o valor de x que anula o polinômio. Como o 2 é um valor, na hora que eu substituo, eu percebo que quando eu substituo por 2, o polinômio se anula, então 2 já é uma raiz, tá? Agora, quem é a outra? Para descobrir as raízes de um polinômio do segundo grau, é só aplicar a equação do segundo grau, que você aprende lá na escola, utilizando as fórmulas de Delta e Bhaskara. É rodemente chamado de Bhaskara, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever aqui o meu polinômio, x ao quadrado mais x menos 6, e vou igualar a zero. Igualando a zero, eu vou querer saber quais são os valores de x que faz esse polinômio ser igual a zero. Na hora que eu igualo a zero, eu aplico a fórmula de delta e depois a de Bhaskara. Aplicando a fórmula de delta, a gente tem aqui que delta, pela fórmula, é b ao quadrado menos 4ac. Vou escrever aqui só para quem não lembra. E aí delta seria aqui, ó, b ao quadrado, b é 1, portanto, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 6. Essa continha, se a gente fizer, a gente vai ter 1 menos com mais e com menos, isso vai dar mais, né? O menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai ficar 1
mais 24. E 1 mais 24, isso resulta em 25. Indo agora para a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter que x é igual a menos o b. O b aqui é 1. Então, menos 1 mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Resolvendo aqui, a gente vai ter menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5 sobre 2. E aí a gente vai ter o x' e vai ter o x duas linhas. O x' é somando e o x duas linhas subtraindo, né? Menos 1 mais 5 dá o quê? Se eu devo 1 e tenho 5, fico com 4. 4 dividido por 2, isso resulta em 2. Se eu devo 1 e devo 5, eu fico devendo 6. E devendo 6 dividido por 2, isso vai dar menos 3. Observe que uma das raízes era 2, como a gente já tinha comentado. A outra raiz é menos 3. Aí eu vou lá e aplico essa forma. Eu escrevo o polinômio na sua forma fatorada. Então, eu tenho aqui o polinômio. O meu polinômio ele é x ao quadrado mais x menos 6. E escrevendo ele na forma fatorada, a gente vai ter o a, que é 1, tá certo? O a do meu polinômio é 1. Não precisa escrever, porque está multiplicando. Então, isso fica só x menos o x', que deu 2, e vezes x menos x duas linhas, que deu menos 3. E aqui tenha cuidado, porque vai ficar menos, que é da forma, e o menos 3, que é o número. E aí esse menos da forma com menos do número, isso vai resultar em mais 3. Então fique muito atento nessa situação em que uma das raízes for negativa. Então, sabendo que o polinômio ele pode ser escrito assim, eu vou lá e substituo essa escrita dele por essa. Qual é a vantagem disso? É que agora, o que vai ocorrer? Eu tenho aqui o limite, quando x tende a 2, vou reescrever o polinômio na sua forma fatorada, x menos 2 vezes x mais 3, sobre x menos 2. E aqui eu posso fazer o cancelamento do x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. Eu posso fazer esse cancelamento porque eu sei que eu não vou substituir o x por 2. Assim, eu sei que o x aqui, quando eu estou calculando o limite, eu não estou substituindo o x por 2. Eu estou substituindo o x por valores muito próximos de 2, na verdade? E aí eu posso fazer esse cancelamento porque eu garanto que não vai haver eu não vou anular o meu denominador, tá certo? E aqui, portanto, eu tenho que o limite, quando x tende a 2, disso aqui, agora ao invés dessa expressão toda, eu vou ter o limite de, quando x tende a 2, de x mais 3. E agora eu posso substituir o x por 2. Substituindo o x por 2, a gente vai ter 2 mais 3, que resulta em 5, e aí está a resposta desse limite, tá bom? Vale o seguinte comentário, pessoal. Quando a gente faz esse cancelamento aqui, do x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo, eu só posso fazer isso porque eu estou garantindo que o x não vai ser 2. Eu estou no contexto de limite. No contexto de limite, eu estou analisando os casos que vão próximos de 2 e nunca sendo igual a 2, tá certo? Até porque 2, quando a gente pensa isso aqui como uma função, o 2 ele não faz parte do domínio dessa função. O x não pode ser 2, tá certo? Essa função ela não é uma função de reais em reais. Ela é uma função que pega os reais, excluindo os 2, o número 2, e transforma esses reais, excluindo os 2, em outros números reais, tá bom? É uma função de r menos 2 em r. É assim que a gente comenta, tá bom? E aí, portanto, tá aí a resposta. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Um abraço numérico a todos.